You know the importance of stopping money laundering. You know how easy it is for something to slip through the cracks, and how tough the fines can be when it does. You know that while digital banking presents new opportunities, it's also a gateway for new types of fraud, which can lead to reputational damage and financial loss. FICO's Financial Crime Solutions provide integrated end-to-end money laundering compliance, so your team can stay productive while effectively managing the financial crime risk. Learn more at fico.com. Meeting Know Your Customer regulation is challenging, but there is a lot to overcome. Inefficient processes, evolving policy and business risk appetite, and a lack of investment in technology solutions. The risks are clear: low quality first-time review, reputational damage, and a poor customer experience. KPMG helps transform Know Your Customer by combining deep domain expertise, leading technology, and a commitment to operational excellence. O Travelex Bank é o primeiro banco do Brasil focado em câmbio. E ter um especialista em operações com diferentes moedas é mais econômico e vantajoso para seu negócio. Aqui você conta com mais agilidade e segurança em suas operações internacionais, para o fechamento de um câmbio, de uma importação ou exportação ou uma operação financeira. Muito mais do que um banco tradicional em que o câmbio é só mais um serviço. Nós somos referência. Acesse travelexbank.com.br. A rigorous customer due diligence process is a crucial element of any financial firm's anti-money laundering program. As CDD regulations increase around the globe, you need a reliable, tested, and proven solution. With our superior risk assessment and support for efficient operations, plus our dedication to facilitating outstanding customer experiences, Oracle is the clear choice for your organization. Bom dia a todos e a todas. É realmente com muita satisfação que damos as boas-vindas a vocês, participantes do 11º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Este que é o mais importante e tradicional evento do setor sobre o tema. Assim como na última edição, em razão das medidas de segurança por causa da Covid-19, nós estamos realizando o evento de forma virtual, ao vivo, na Numis, que é a plataforma de conteúdo e inovação do setor financeiro. O objetivo do nosso congresso é debater as melhores práticas, novidades, tendências e tecnologias para a prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Agora,
Para dar início ao nosso congresso, a FEBRABAN tem a honra de receber o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. E para recebê-lo, para recepcioná-lo e fazer a abertura oficial do nosso evento, convido o presidente da FEBRABAN, senhor Isaac Sidney. Um ótimo evento a todos e a todas. Por favor, Isaac, é com o senhor. Bom dia, quero cumprimentar a todos. Em especial, quero fazer uma saudação e um agradecimento pela presença do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, que hoje muito nos honra nesta 11ª edição do Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. É um evento que a FEBRABAN já promove há muitos anos. Eu quero igualmente dar as boas-vindas aos 4.000 inscritos para este congresso virtual. São profissionais do setor financeiro, das mais diversas áreas, como, por exemplo, prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção a fraudes, áreas de compliance, controles internos, auditoria, jurídica, câmbio, negócio, dentre outras áreas. Também eu queria registrar com muita satisfação a presença de representantes dos reguladores do setor financeiro, Banco Central, COAF, CVM, SUSEP, Previc, bem como estendo meus cumprimentos aos membros do Ministério Público, polícias judiciárias, órgãos de controles, que aqui nos honram também com a presença virtual. Essa diversidade de órgãos, tanto públicos quanto privados, que todos os anos participam deste congresso, é um claro indicativo de que nós precisamos cada vez mais enfrentar de maneira conjunta o tema de prevenção à lavagem de dinheiro. Nenhum ator político, nenhuma entidade é capaz de enfrentá-lo sozinho. De há muito, a FEBRABAN ela vem lidando com essa temática da prevenção à lavagem de dinheiro. Eu diria que ano após ano, a indústria bancária tem conseguido reforçar a sua blindagem para não permitir que o crime organizado se utilize do nosso setor. Isso porque a delinquência dos ilícitos financeiros não é bem-vinda nos bancos. E aqueles que ainda teimam em furar o bloqueio encontrarão cada vez mais no nosso setor bancário um aparato para identificar e para denunciar as práticas e as tentativas de ilícitos. Eu quero aqui repetir com bastante ênfase: os criminosos que procuram lavar nos bancos seus recursos oriundos de práticas criminosas, saibam que seu dinheiro é sujo e encontrará as portas fechadas. Nós não queremos guardar o dinheiro do crime. Quanto mais robustos, mais convergentes forem os controles dos bancos sobre ações de prevenção à lavagem de dinheiro, mais protegido estará todo o setor financeiro e mais protegida estará a sociedade. Esse é um princípio que continuará norteando a atividade bancária. Cabendo aqui mencionar que as áreas de prevenção à lavagem de dinheiro nos bancos e dos bancos não competem entre si, não são concorrentes. Nós temos alvos e temos inimigos comuns. Mas para que os esforços de PLD sejam eficazes, todos os segmentos da indústria financeira, sem exceção, precisam estar aparelhados com ferramentas que possam prevenir, identificar e denunciar os ilícitos de lavagem, e, nesse particular, é imperioso um olhar enérgico dos reguladores para a adoção de regras de PLD pelos entrantes, pelos novos players, evitando assimetrias que acabariam por ampliar os riscos. Aliás, um dos painéis deste congresso, que terá o criminalista Pier Paolo Bottini como palestrante, debaterá exatamente o tema novos entrantes, riscos, oportunidades e assimetrias regulatórias em matéria de PLD. Eu estou certo que somente com a cooperação, com a integração entre todos os participantes da indústria financeira, reguladores, regulados, órgãos de controle, de investigação, órgãos do Poder Judiciário, é que nós conseguiremos vencer os criminosos nessa guerra contra a lavagem de dinheiro. O nosso setor financeiro tem dimensões superlativas e, diariamente, são milhões de operações envolvendo a vida de toda a população. Para que nós tenhamos ideia de alguns números, no ano passado,
nós tivemos mais de 100 bilhões de transações bancárias. Mais da metade disso por meio do mobile banking, por meio do celular. A nossa rede de atendimento ela é composta por quase 40 mil agências e postos de atendimento bancários. Temos 200 mil correspondentes bancários e mais de 160 mil terminais de autoatendimento. Isso mostra a magnitude e a dimensão do sistema financeiro nacional e a necessidade do olhar atento de todos os atores que integram a indústria financeira para prevenir e combater a lavagem de dinheiro. Os bancos, eu já não saberia falar o mesmo das fintechs e das instituições financeiras, mas os bancos cumprem à risca o dever de comunicar ao COAF as operações em espécie acima de R$50 mil e também as chamadas operações suspeitas, com indícios de irregularidades. Mas se, porventura, os bancos não cumprirem essa obrigação legal, haverá de incidir com rigor o braço punitivo dos reguladores e dos órgãos de persecução criminal. Não se pode transigir com quem lava dinheiro proveniente do crime. Os bancos, atualmente, são os maiores responsáveis pelas comunicações dessas operações ao COAF. Vamos nos lembrar que, durante o período da pandemia, nós vimos crescer de forma exponencial a ação de criminosos, seja através de fraudes bancárias ou por meio de esquemas espúrios que desviaram verbas públicas na aquisição de insumos, na aquisição de equipamentos médicos que se destinavam para o combate à Covid-19, e os bancos sempre estiveram atentos a fazer comunicações que pudessem ser suspeitas em relação a essas movimentações. No ano passado, ministro Fux, foram cerca de 250 mil comunicações de operações suspeitas. Isso equivale a mais de 100% daquilo que nós comunicamos em 2019. Nós chegamos a 4.173.000 comunicações que foram feitas relacionadas com operações em espécie acima de R$50 mil. Nós aumentamos em 43% o volume de 20 ante 19. E foi exatamente com o apoio dessas comunicações, sejam de operações suspeitas de lavagem de dinheiro ou de transações em espécie acima de R$50 mil, que o COAF produziu 11.600 relatórios de inteligência financeira, aí relacionando cerca de 675 mil pessoas físicas ou jurídicas e consolidando algo em torno de 453 mil comunicações de operações. Isso mostra aí toda a sintonia do setor bancário nessa parceria institucional e no cumprimento do seu dever legal de comunicar essas operações ao COAF. Os bancos continuam aumentando o volume dessas denúncias ao COAF. Nos primeiros 7 meses de 2021, os bancos já comunicaram quase a totalidade de tudo quanto informamos no ano passado, em 2020. Esse aumento ele se deve a uma série de fatores, esse aumento de comunicações, mas eu queria destacar aqui que nós estamos cada vez mais, o setor bancário, investindo volumes robustos em tecnologia, com o uso de modernas ferramentas de TI, exatamente para melhor identificar o delinquente de ilícitos financeiros. E diversas ações, diversas operações das polícias judiciárias e do Ministério Público tiveram início a partir dessas comunicações e da colaboração do setor bancário. É bem lembrar que os bancos não têm poder de polícia, mas dentro dos limites que a lei nos obriga, a nossa atuação tem contribuído de maneira significativa para que os criminosos não utilizem o sistema financeiro de forma impune. As ações dos bancos na prevenção e de lavagem de dinheiro, eu queria aqui destacar, não se resume apenas às comunicações feitas ao COAF. O setor bancário participa de inúmeras iniciativas com autoridades, debate o aprimoramento regulatório, adota práticas internacionais na prevenção à lavagem de dinheiro, e um marco que eu queria destacar, em 2003, foi a criação da ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, que é a principal rede de articulação
integrada essa rede por cerca de 90 órgãos, e a FEBRABAN é uma das fundadoras dessa estratégia lá em 2033, com uma participação muito ativa. Se o crime ele vem evoluindo, se ele vem se sofisticando muito no decorrer dos anos, também é evidente que houve um grande aprendizado, uma grande evolução de todos os atores que integram essa estratégia, essa rede de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Nós podemos afirmar com segurança que no sistema bancário houve um grande aprendizado. Isso levou a que nós aprimorássemos os sistemas de controle, as nossas políticas de relacionamento com os nossos clientes e a utilização, sobretudo, de ferramentas modernas para que pudéssemos, então, treinar e capacitar o nosso pessoal. O resultado disso é um comprometimento, uma colaboração com os órgãos reguladores, com as autoridades, na busca constante desse aprimoramento regulatório. Eu concluo essa minha fala reafirmando aquilo que disse no ano passado, quando nós realizamos o 10º encontro. Os bancos e a FEBRABAN estarão ao lado da transparência, dos princípios e valores éticos, da liberdade, da democracia, participando ativamente do trabalho contra práticas criminosas e contra atos ilícitos que possam afrontar tanto os cidadãos quanto as instituições. Eu quero agora passar a palavra ao presidente do Supremo, mais uma vez agradecendo pela presença dele, ministro Luiz Fux, e deixo 2 reflexões para que Sua Excelência possa discorrer como lhe convier. Ele o ministro Fux, um estudioso dos temas relacionados à chamada análise econômica do direito. Então, se fosse possível também que ele discorresse a respeito da importância do combate à corrupção e à lavagem de dinheiro para a construção de um ambiente de negócios que seja institucional, que seja favorável ao desenvolvimento econômico. Por fim, nós estamos falando de um crime que é transfronteiriço. Esse crime envolve organizações criminosas que se utilizam muitas vezes de transações em diversos países. Então, qual é a sua visão para que, então, tenhamos uma legislação também transnacional e para que possamos também estimular cada vez mais mecanismos de recuperação de ativos e de cooperação jurídica internacional? Com isso, eu concluo minha fala e agradeço aqui pela oportunidade. Ministro Fux, por gentileza, o senhor pode seguir aqui para a sua fala de abertura. Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de manifestar a minha satisfação e a honra de participar da abertura desse 11º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, máxime promovido pela FEBRABAN, que tem se demonstrado uma instituição incansável na defesa do patrimônio público e, consequentemente, na luta contra a lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo como ferramenta da realização dos direitos fundamentais e da própria prosperidade do Brasil. Eu sempre costumo dizer, depois do atentado de 11 de setembro, conjurou-se completamente de todo o cenário de ambiente de negócios a ideia de que, com o dinheiro, o segredo é a alma do negócio, porque acabou se verificando que, naquele episódio, o que houve foi realmente, digamos assim, o financiamento daquelas operações terroristas pelo dinheiro escuso, lavado, introduzido no mercado formal, sem que se tivesse seguido aquela velha máxima anglo-saxônica, que é a regra do follow the money. Vamos seguir o caminho do dinheiro que nós vamos encontrar se esse dinheiro é lícito ou ilícito. É de sabença, Isaac, que desde priscas eras, o maior estímulo para cometer faltas é exatamente a esperança da impunidade. O jurista Jeremy Bentham afirmava que o lucro do crime é a força que conduz o homem à delinquência. E aí você tocou num ponto importante, que é a novela Escola da Análise Econômica do Direito. A Escola da Análise Econômica do Direito, ela não é aquela escola que surgiu há mais de 50 anos em Chicago, onde se abordava Law and Economics, ou seja, Direito e Economia, porque, na verdade, ali eram
fenômenos econômicos no âmbito do direito, instituições financeiras, correção monetária e outros aspectos do direito econômico, concorrência desleal. A análise econômica do direito ela visa a que o direito se valha de um elemento fundamental da economia, que é a eficiência diante da escassez de recursos. E transpassando isso para o direito, essa escola de pensamento jurídico que já perpassou pelo justnaturalismo, pelo pós-positivismo, essa escola da análise econômica do direito, ela visa exatamente a que o direito seja eficiente, quer o direito civil, quer o direito penal, quer o direito processual. Assim, por exemplo, odiernamente, à luz da análise econômica do direito, verifica-se no campo do processo que, para se propor uma ação, hoje é importante analisar-se o denominado custo-benefício. E no campo do direito penal, é muito importante verificar que o indivíduo somente pratica o crime de acordo com o potencial de rendimentos dessas atividades. Essa é, digamos assim, uma manifestação muito pertinente, como disseram, certo? Do professor Gary Becker, que foi prêmio Nobel da Economia em 1992. E a Escola da Análise Econômica do Direito, ela tem um dos seus segmentos a denominada economia comportamental, que é exatamente a percepção de como agem os agentes no processo, no direito tributário, no direito penal, através de estratégias, através da teoria dos jogos, inclusive por isso que ela percebe o que vai ser, à luz do custo-benefício, o que é mais importante, a prática do crime ou o Estado mostrar que tem disponibilidade para punir o que conjura, digamos assim, os supostos benefícios imaginados pelos delinquentes. Então, essa escola da economia comportamental, que é pertinente à análise econômica do direito, ela analisa o comportamento dos atores do âmbito penal à luz da psicologia hedônica. Então, vejam, hoje, quando se impõe a reposição do patrimônio fraudado, além das sanções de natureza econômica, já se verifica o efeito enérgico da aplicação da ordem penal, na medida em que o autor do delito não só vai ter de devolver tudo quanto usurpou, como também retirar do seu patrimônio uma soma para pagar os efeitos deletérios do crime. A lavagem de dinheiro constitui exatamente um delito em que o criminoso transforma recursos, ganhos de atividades ilegais em ativos com uma origem aparentemente legal, exatamente para se livrar das consequências dos seus crimes. Então, é muito importante a atuação das instituições bancárias que hoje comunicam as operações financeiras que parecem suspeitas, sem prejuízo de que os integrantes do poder público são pessoas politicamente expostas e têm as suas movimentações financeiras, digamos assim, aferidas, como você agora, Isaac, destacou, pelas entidades bancárias que não recalcitram em promover as comunicações devidas, o que ajuda, sobremodo, o sistema jurídico penal na prevenção do delito de lavagem de dinheiro. E, na verdade, essas organizações têm como, digamos assim, o móvel, a motivação para realizar essas atividades, acreditando exatamente que a introdução do dinheiro no mercado formal, ela mistura a legalidade com a ilegalidade das fontes lícitas e ilícitas e acaba
por, digamos assim, ludibriar o sistema bancário e o sistema financeiro. Por isso é que, por uma via ou por outra, a prevenção da lavagem do dinheiro, essa prevenção que é mais importante do que a repressão, ela rompe esse ciclo vicioso da própria criminalidade. E, para além dessa segurança, a análise econômica do direito também se preocupa com litígios e com delitos sob o ângulo do aumento do bem-estar econômico, social e da prosperidade dos indivíduos da sociedade brasileira como um todo. E parece-nos claríssimo que o país só pode alcançar o pleno desenvolvimento se ostentar instrumentos capazes de atender aquilo que nós denominamos de mínimo existencial, ou seja, nós trabalhamos e pagamos nossos impostos para termos saúde, segurança e educação. Esse é o mínimo existencial. E você, Isaac, tocou num ponto importantíssimo, porque a lavagem de dinheiro ela é antecedida de atos de corrupção. E os atos de corrupção, e é muito importante que isso seja bem enfatizado, os atos de corrupção, eles inviabilizam o Estado de fornecer aos cidadãos esse mínimo existencial de segurança, saúde e educação. Esse exemplo que agora você citou, dos desvios de recursos públicos, nesse momento de flagelo por que passa a sociedade brasileira, é um exemplo claro de que os atos de corrupção eles não só atentam contra, digamos assim, os valores morais de um país, mas ele também atenta contra os deveres dos poderes públicos de oferecer hospitais, saúde, saneamento. Onde não há saneamento, não há saúde. E onde não há saneamento, isso decorre exatamente da falta de capacidade econômica de prover essa política pública. Então, cada ato de corrupção é um respirador que falta, cada ato de corrupção é uma criança sem merenda, cada ato de corrupção é um hospital sem leito. E esses ilícitos, como você bem destacou, eles acabam por esvaziar os recursos públicos e aí o Estado não tem como alocar recursos das áreas pertinentes ao cumprimento daquilo que promete o ideário do nosso Estado, que é exatamente a realização dos direitos fundamentais. Eu nunca me esqueço, Isaac, e a todos que estão nos assistindo e dando prazer dessa assistência, que quando eu iniciei o meu voto no Mensalão, eu afirmei exatamente isso. Cada ato de corrupção é um hospital que não tem leito, é falta de merenda na escola, é ausência de saneamento ecossório, é ausência de saúde. Essas crianças que bebem essas águas contaminadas, é absolutamente impossível que essas pessoas tenham efetivamente saúde. E a corrupção expropria da sociedade serviços vitais. E também algo que é muito importante na análise econômica do direito é que a prevenção à lavagem, a repressão à corrupção, se ela não é efetiva no país, ela afasta os investimentos internacionais, ela eleva o risco Brasil. Segundo o professor Simeon Jankov, esses países passam a ser alijados do denominado Ranking Doing Business do Banco Mundial e leva, evidentemente, a uma exploração predatória de todos os nossos recursos. Você citou alguns números muito importantes e eu gostaria também, eu anotei aqui num papel os números importantes que entendi de transmitir nesse nosso diálogo sobre um tema tão sensível nos dias de hoje, e captei que, segundo dados divulgados
pela própria ONU, cerca de 2,6 trilhões de dólares são anualmente desviados por causa da corrupção, o que é fácil verificar que representa mais de 5% do PIB mundial. Nós, aqui no Brasil, e o CNJ principalmente, ele trabalha com pesquisas que são conduzidas desde maio de 2020 pelo Instituto Ética e Saúde, que é parceiro dos escritórios das Nações Unidas sobre drogas e crimes. E estimou-se nessa pesquisa, o que é assustador, que cerca de 2,3% das dotações destinadas à saúde, veja o que está acontecendo hoje, tem se esvaído em fraudes, o que corresponde, nesse dado que eu anotei, de 14,5 bilhões. E esse valor desviado, e essa afirmação de que faltam serviços básicos, não é uma afirmação vã, com esses valores desviados, calculados, representam que eles próprios poderiam financiar 1.400 hospitais de campanha com 200 leitos cada um, ou, por exemplo, servir para aquisição de 290 mil respiradores mecânicos, que nos leva a essa situação atual e que eu sempre gosto de, nas intervenções, de manifestar minha solidariedade com esse povo sofrido, porque não são nomes, são pais, mães, filhos, avós, familiares queridos que perdem as suas vidas, nossos artistas que recentemente faleceram em razão exatamente dessa praga denominada Covid-19. E eu também, assim como você, eu manifesto a perplexidade de saber que, nesse contexto de fragilidade sem precedentes, houve um aumento exponencial do número de fraudes e de desvio de verbas públicas na aquisição de insumos e equipamentos hospitalares. Eu não estou aqui trazendo nenhuma novidade, todos já sabem, os fatos notórios independem de provas, mas, ao mesmo tempo, nos impõe uma vigília fundamental, porque nós já verificamos, principalmente nesse momento, que não há limite para a corrupção. E nem mesmo em relação a esses recursos consagrados para salvar vidas. E por isso que esse congresso de hoje ele tem um valor inestimável como ferramenta para a realização, digamos assim, de direitos fundamentais e da própria prosperidade e desenvolvimento econômico do nosso país. Mas também, em consonância com o que você destacou, eu não poderia deixar de colocar em relevo o papel das instituições financeiras no Brasil no combate à lavagem de dinheiro e à corrupção, e que, digamos assim, é uma bandeira da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, a UNCAC, que foi incorporada pelo nosso ordenamento através de decreto. E aqui eu anoto o decreto 5.687 de 2006. Nesse decreto, há um dispositivo em que a Convenção das Nações Unidas ela preconiza que os Estados, partes, devem exigir, e aí diz respeito exatamente às instituições que a FEBRABAN representa, devem exigir que essas instituições tomem medidas, aliás, como vêm sendo tomadas, para verificar a identidade dos clientes, a identidade dos beneficiários de contas expressivas e volumosas,
e aplicar o controle reforçado a contas mantidas por altos funcionários públicos. A professora Susan Rose Ackerman, que é uma das maiores autoridades em matéria de corrupção, ela diz que é nessa interseção entre o poder público e o poder privado que aqueles que servem a coisa pública procuram maximizar os seus vencimentos através da apropriação da coisa pública. E exatamente essas recomendações da Convenção das Nações Unidas, elas visam intensificar o escrutínio que não impeça o curso normal dos negócios, as instituições financeiras com a sua clientela, digamos assim, legítima, mas permita, ao mesmo tempo, e essa é uma zona limítrofe, que as entidades bancárias trabalham sem prejudicar a clientela legítima, descobrir transações suspeitas com o objetivo de informar as autoridades competentes. No Brasil, o compromisso dos bancos tem sido constatado tanto em números quanto em fatos. Você já citou o COAF, então o relatório de atividades do COAF revela que os bancos, e aí é importante que se faça justiça, foram responsáveis por efetuar aproximadamente 30% das comunicações de operações suspeitas, as COS, recebidas pelo órgão no último ano. Isso significa, como foi mencionado na sua fala, 250 mil das 820 mil notificações que o COAF recebeu, o que representa quase 80% das comunicações dessas operações e que, o seu turno, corresponde a um universo de 4,2 bilhões no universo de quase 5,4 bilhões das operações realizadas. Na avaliação que o COAF realiza nas instituições comunicantes, isso é importante dizer para o público que nos assiste, e para a FEBABAN, o nosso preito de agradecimento por colaborar também com o Poder Judiciário, nós observamos que os bancos foram responsáveis pelo fornecimento de 93% das comunicações classificadas como excelentes, que são aquelas que apresentam todas as características requeridas pelo sistema de prevenção à lavagem de dinheiro, e por quase 97% das informações classificadas como muito boas, que são as comunicações que apresentam várias das características relevantes para o sistema. Então, eu constato que os bancos desempenham um papel fundamental nesse enfrentamento. Várias operações deflagradas pelos órgãos de repressão aos ilícitos financeiros, e isso eu digo como membro do Poder Judiciário há 45 anos, tiveram a sua origem nas comunicações suspeitas efetuadas pelos bancos ao COAF. Para nós ficarmos com um exemplo recente, eu destaco a própria Operação Lava Jato, porque foi por intermédio da comunicação dos bancos que se verificaram aquelas movimentações suspeitas que encetaram a denominada Operação Lava Jato. E nessa ordem de ideias, eu, como membro de órgãos julgadores, eu tive a dádiva de Deus de ter ingressado no concurso da magistratura ainda muito novo, pertencia a todos os tribunais, Tribunal de Alçada, Tribunal de Justiça, passei 11 anos no STJ, já estou há 10 no Supremo Tribunal Federal. Eu me sinto no dever
de elogiar a atuação da FEBRABAN, que é a principal entidade representativa do setor bancário, cujas diligências, essa atuação ficou muito evidente, eu destacaria, em algumas frentes. Na primeira delas foram as contribuições para o implemento e a qualificação da cooperação multissetorial, uma vez que tem promovido diversos treinamentos, capacitações e até congressos, como o de hoje, atuado ativamente em fóruns internacionais, como o GAF, que é o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, e contribuindo também com a perspectiva privilegiada do setor e audiências públicas para aprimoramento desse arcabouço legal, infralegal e transnacional. O segundo aspecto que eu destacaria é o aprimoramento da autorregulação bancária firme para os seus associados. Tudo com o objetivo de consolidar as melhores práticas contra a lavagem de dinheiro. E, em terceiro lugar, o plano de gestão e da tecnologia, na medida em que se tem buscado utilizar todo o potencial da ciência de dados, das ferramentas tecnológicas, como Face, ID, biometria, onboarding digital, auxiliando os bancos nesse aprimoramento da prevenção contra a lavagem de dinheiro e, a fortiori, as operações que são suspeitas. Essas variadas atuações, do meu modo de ver, e é sempre melhor, né, Isaac, que um terceiro diga isso, ela tem permitido a FEBRABAN contribuir para a completa realização do seu lema, que eu deixei aqui destacado também num bloco, que é um sistema financeiro saudável, ético e eficiente, como condição essencial para o desenvolvimento econômico, social e sustentável no país. Já no que diz respeito aos reguladores, eu também, até porque mantenho contato direto com esse grande presidente, que é o Roberto Campos Neto, eu também lanço aqui o meu elogio à postura do Banco Central, do Bacen e da Comissão de Valores Mobiliários na lavagem de dinheiro, na prevenção da lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Eu relembro as circulares do Bacen e as instruções da CVM, todas voltadas para esse aspecto que nós estamos aqui tratando. Eu relembro que, recentemente, houve um processo de elaboração de normativos frutos de divulgação de um edital de consulta pública pelo Banco Central, que resultou no recebimento de mais de 500 sugestões de aprimoramento. E muitas dessas sugestões foram assimiladas, e isso me faz rememorar o fato de que eu fui designado pelo governo quando ministro do STJ para presidir a Comissão de Reforma do Novo Código. E é muito importante nós recebermos essa gama de sugestões, vejam, 500 sugestões recebidas pelo Bacen nessa audiência pública para viabilizar a adoção de normativos que são de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, que acabaram propiciando digamos assim, a criação de organizações criminosas e, por fim, ao limite máximo do financiamento do terrorismo. Eu também não posso deixar de considerar a atuação jurisdicional dos juízes, dos tribunais do país, todas elas de modo
proativo e institucional. No plano, digamos assim, estritamente institucional, assim como a FEBRABAN, eu sou presidente do Supremo e também, por força da Constituição, presidente do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece políticas públicas para o Poder Judiciário, sem prejuízo da sua atuação como órgão disciplinar. E assim como a FEBRABAN, o CNJ, ele integra o ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, um fórum que constitui a principal rede de articulação e discussão para a formulação de políticas públicas voltadas a esses delitos no Brasil. O CNJ, como membro da ENCLA, desde 2011, ele tem se empenhado com veemência na formulação do acompanhamento das ações destinadas a essa lavagem de dinheiro. E isso não é uma mera divagação acadêmica. Nós temos, por exemplo, dentre os eixos de nossa gestão, digamos assim, a melhoria, o aprimoramento do ambiente de negócios, uma preocupação constante com o risco Brasil, que é o preço que o investidor estrangeiro paga por investir aqui, e por essa razão o CNJ, através de seus órgãos, tem, em primeiro lugar, aprimorado os processos de recuperação e gestão de ativos obtidos ilegalmente. Nós temos um banco de dados que tem ali a inserção dos bens imóveis, dos bens móveis, das joias, do dinheiro em espécie de todos os integrantes públicos e privados dessa cadeia que compõe esse flagelo da corrupção, e nós temos um programa próprio de recuperação e gestão de ativos obtidos ilegalmente. Temos um sistema de repressão a esse tipo de delito. Temos uma articulação com soluções como essa agora, com a FEBRABAN, cujos ensinamentos nós levaremos para o CNJ. Utilizamos uma tecnologia de ponta nesse combate e temos mecanismos de integridade e transparência para nós próprios. O próprio judiciário também tem interna corpus mecanismos de integridade e de transparência. No próprio ano passado, o CNJ, na ação 6, que é inesquecível, ela estabeleceu como meta o aprimoramento dos procedimentos de alienação dos bens apreendidos por decisão da Justiça Criminal brasileira. E, para concretizar esses objetivos, o CNJ ele firmou um acordo de cooperação técnica com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, com o Ministério da Infraestrutura, com o Ministério da Justiça, para aperfeiçoar e integrar esses dados que nos permitem verificar a forma, a origem da alienação desses bens. E, sem prejuízo, nós também estamos aí desenvolvendo um programa que nos permitirá implantar um sistema unificado, como, aliás, preconiza a ENCLA, um sistema unificado e nacional de cadastramento de alienação de bens e de valores sujeitos à Constituição Judicial até a sua final destinação. Tanto assim que nós temos uma resolução no CNJ de número 63 que criou o Sistema Nacional de Bens Apreendidos, que é uma ferramenta importante que consolida
as informações sobre bens apreendidos em procedimentos criminais em todo o território brasileiro. Então, nós temos levado a efeito medidas que têm efeito dissuasório, porque essa estratégia penal de atingir a parte mais sensível desses criminosos, que é o bolso, demonstrando a eles que, efetivamente, o crime não compensa. No plano da atuação jurisdicional, nós temos atendido ao reclamo da emenda constitucional 45, da duração razoável dos processos, máxime nesses processos que visem a prevenção e a lavagem de dinheiro. Esse segundo semestre, o Supremo Tribunal Federal, além de outros temas importantes para o ambiente de negócios, para o meio ambiente também, nós vamos inserir ações penais importantes e algumas recomendações de criação de varas criminais especializadas, porque nós sabemos que são várias circulares, várias instruções, várias leis, e muito embora se exija do magistrado um conhecimento enciclopédico, nós sabemos que nós lidamos no direito com 14 mil leis que, dentre elas, estão códigos. Então, o juiz tem que saber milhões de artigos e milhões de incisos, alíneas. Daí a necessidade que nós temos de criar varas criminais especializadas nesses delitos, e, por isso, o CNJ ele exerce, digamos assim, esse papel de reestruturação do Poder Judiciário com a criação de juízos especializados nessa temática. Eu citaria ainda, Isaac, uma parceria muito importante do CNJ com o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, através do programa Justiça 4.0, que buscará colocar todo o potencial da tecnologia a serviço desse combate. Então, temos vários programas, várias plataformas que vão auxiliar os magistrados a acompanhar exatamente esses desvios extraprocessuais e depois judicializados até o final da sua execução, com resgate do dinheiro desviado, mercê da aplicação das sanções pecuniárias. Nós temos como objetivo, mencionado, inclusive, no nosso discurso de posse, que nós melhoraremos esse sistema de combate à criminalidade através da tecnologia e pretendemos, nesse biênio, transformarmos não só o CNJ, mas também o Supremo Tribunal Federal como a única corte mundial totalmente digitalizada, 100%, uma corte 100% digital. E quero também trazer aqui uma informação importante. Nós, através de inquéritos e processos, nós representamos hoje a Corte Constitucional que mais julgou processos de toda ordem referentes à pandemia. Tanto assim que hoje nós estamos internacionalizando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Já tivemos a oportunidade de lançarmos 2 livros e exportarmos esses livros todo em vernáculo inglês, que se denomina de Cases Law Compilation, Covid-19. E recebemos digamos assim, um elogio em tempo real da Corte Interamericana de Direitos Humanos, exatamente por essa nossa atuação, digamos assim, proativa no campo institucional e no campo jurisdicional. Eu também não poderia deixar de lembrar a todos
a nossa preocupação com a lavagem de dinheiro, citando o processo do mensalão, como julgamos o processo do mensalão. Nós também temos de mencionar aqui não só a Lava Jato, mas, às vezes, digamos assim, processos limítrofes à lesão a interesses econômicos e a interesses eleitorais. Não foi por outra razão que nós declaramos as ADCs 29 e 30, que todos conhecem, e na DI 4578, a constitucionalidade da denominada Lei da Ficha Limpa, porque nós entendemos que um agente público ímprobo não tem vocação para lidar com o dinheiro público, porque acaba ocorrendo aquilo que a professora Susan Rose Ackerman sempre destaca, e que Raimundo Fauno destacava também nos donos do poder. Os agentes públicos não podem maximizar as suas rendas através da coisa pública. Então, nós, digamos assim, no judiciário, temos atuado exatamente na prevenção e na repressão desses delitos para preservar aquilo que é a nossa missão estabelecida pela Constituição Federal, que é a garantia dos direitos fundamentais e a garantia que o Estado tem de impor a sua ordem penal. Então, eu queria, digamos assim, reiterar que o eixo número 3 da minha presidência é claríssimo: é combate à corrupção, ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e à consequente recuperação de ativos. E, com isso, eu cumpro o meu eixo número 2 da gestão, que é a promoção da estabilidade do ambiente de negócios para o desenvolvimento nacional e que também coadjuva o eixo número 1 da minha gestão, que é a proteção, digamos assim, dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Lembraria que o Supremo está convergente e atendendo a todos os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Recentemente tive a oportunidade de participar de um evento da ONU, exatamente nominando essas estratégias que nós temos adotado no Judiciário para cumprir o objetivo número 16, que é a nossa missão como magistrados, que é a razão de ser do nosso sacerdócio, que é um dos maiores apostolados que o homem pode exercer nesse mundo de Deus, que é realizar a função judicial, que, no fundo, significa esse objetivo 16 da Agenda 2030: paz, justiça e instituições eficazes, com o objetivo inequívoco de reduzir significativamente os fluxos financeiros de armas ilegais, reforçar a recuperação e devolução de recursos roubados e combater todas as formas de crime organizado, reduzindo substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas, e desenvolver instituições eficazes, como os bancos, que são realmente responsáveis e responsivos à exigência da transparência em todos os meios e em todos os níveis. Eu acho que todos nós, Isaac, a FEBRABAN, o Judiciário, nós trabalhamos pela democracia. E democracia não é silêncio. Democracia é atuação, é voz ativa, e esse intercâmbio, esse debate construtivo entre a FEBRABAN e o Poder Judiciário, com honestidade
de propósitos que, ora, se verifica nesse Congresso e que reúne diversos atores em prol dessa chaga que é a lavagem de dinheiro, eu tenho certeza que nós lograremos construir um país que se coloque no alto patamar das ações éticas e respeitáveis. Carreando para nós, seres humanos, que nascemos aqui, a autoestima por termos nascidos éticos e brasileiros. Eu parabenizo os organizadores desse evento e desejo a todos, em razão dos meus afazeres, eu gostaria de estar presente em todas as etapas, mas eu não tenho condições de assim fazer, não tenho reuniões e depois tenho CNJ, mas eu volto a parabenizá-los e desejar a todos que nos assistem, a toda a composição dos bancos, da FEBRABAN, por esse evento, e desejar a todos um excelente congresso. Ministro, muito obrigado pela sua participação, que muito nos enriqueceu. Palavras e conceitos, fundamentos que norteiam a nossa atuação. Como mencionei na minha fala, é fundamental que os entes públicos e o setor privado, todos possamos estar cada vez mais imbuídos desse propósito de uma atuação cooperativa, colaborativa. É exatamente nesse sentido que a FEBRABAN, que representa 98% dos ativos dos bancos no Brasil, tem se empenhado para promover esse debate, promover esse diálogo há mais de uma década, e temos, portanto, uma satisfação hoje de recebê-lo aqui. O senhor que tem uma trajetória jurídica invejável, desde do final da década de 70, já tendo ingressado por meio de concursos públicos no Ministério Público e, na sequência, na magistratura, como o senhor mesmo mencionou, tendo passado aí por todas as etapas que um magistrado almeja fazer, desde a primeira instância, a instância de alçada, Tribunal de Justiça, STJ, agora no Supremo, tendo também já presidido a Corte Eleitoral. A minha formação é jurídica, então fica aqui todo o meu registro e admiração pela sua trajetória. Eu fui procurador-geral do Banco Central por 6 anos, portanto, sempre tive em mente a necessidade de buscarmos essas cooperações, sobretudo para o combate e a prevenção de um crime que ele se sofisticou, de um crime que ele procura escamotear, procura ocultar a origem espúria dos recursos. Mais uma vez aqui eu reitero que esses recursos sujos, esse dinheiro que vem se lavando no mundo afora, ele não é bem-vindo no setor bancário brasileiro. Nós não queremos esses recursos, fiquem com aqueles que queiram praticar os ilícitos, porque no setor bancário é lugar de promover o desenvolvimento equilibrado do país. Então, meu registro, meus agradecimentos ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux.